Era uma manhã gelada, daquelas em que o vento corta a pele e cada sopro parece uma lâmina de gelo. A casa inteira estava fechada, janelas trancadas, cortinas cerradas. Mas o frio ainda assim encontrava um jeito de entrar, escorregando por cada fresta, invadindo cada canto. No meio da sala, encolhido sobre um tapete macio, estava Gelinho, um gato de pelo branco como neve e olhos de um azul profundo que pareciam refletir o próprio inverno. Gelinho tinha esse nome, não só pela cor de sua pelagem, mas também porque parecia atrair o frio onde quer que fosse. Onde ele deitava, o ar ficava mais fresco. Onde ele passava, parecia que a temperatura caía alguns graus. Era quase um mistério da natureza, mas que para a família era apenas uma peculiaridade engraçada. O problema é que naquela manhã, o frio não era brincadeira. O inverno havia chegado com força e não mostrava piedade. Do lado de fora, a geada cobria os galhos das árvores, congelava a grama do quintal e pintava as janelas com desenhos de gelo que pareciam flores cristalizadas. Dentro de casa, os aquecedores faziam o possível para manter o ambiente suportável. Mas Gelinho, com sua mania travessa, tinha outros planos. Enquanto todos ainda dormiam, ele se aproximou sorrateiro do aquecedor da sala, farejando como se fosse um inimigo. Com um salto ágil, derrubou a pequena cobertura de proteção e, com as patinhas, mexeu no botão de regulagem. O estalo seco foi o suficiente para desligar o aparelho. Em segundos, o calor cessou e o frio voltou a dominar a sala como um rei retomando seu trono. Gelinho parecia satisfeito, como se tivesse vencido uma batalha invisível. Ele rolou no tapete, miou baixinho e, em seguida, correu até a cozinha, onde a janela mal fechada deixava entrar uma corrente de ar gelado. Empurrou a madeira com a cabeça, e o vento invadiu o ambiente, trazendo consigo uma névoa branca que se espalhou pelo chão. Era como se Gelinho fosse cúmplice do próprio inverno, abrindo caminho para que o frio entrasse e se espalhasse. Mas o que para ele era apenas travessura, para a família começava a virar problema. Quando Dudu, o menino da casa, acordou e saiu debaixo das cobertas, foi recebido por uma onda de ar gelado, que fez seus dentes baterem. Ele esfregou os braços, correu até a sala e percebeu que o aquecedor estava desligado. Mais estranho ainda, a janela da cozinha estava aberta. Mas quem deixou isso assim? Murmurou. Ao olhar para o lado, encontrou Gelinho, sentado todo majestoso, como se fosse o dono da casa, com o vento frio agitando seus pelos. O olhar dele dizia tudo. Era o autor daquela bagunça. No começo, Dudu riu. Afinal, não era a primeira vez que Gelinho aprontava. Mas dessa vez, a situação era mais séria. O frio não parava de entrar, e quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava manter o ambiente aquecido. O chão da cozinha começou a criar pequenas placas de gelo, escorregadias como vidro. Dudu quase caiu quando tentou fechar a janela, e só não se machucou porque conseguiu se segurar na bancada. Gelinho, seu danado! Gritou ele, enquanto o gato corria para o corredor, como quem comemorava sua vitória. Mas Gelinho não parou por aí. Como se fosse movido por um plano secreto, ele entrou no quarto de Dudu e pulou direto sobre o copo de água que ficava na mesa de cabeceira. A água se derramou no chão, espalhando-se pelo piso frio. Em minutos, o líquido começou a congelar, formando uma poça de gelo traiçoeira bem no meio do quarto. Dudu voltou correndo, escorregou na armadilha e quase foi ao chão novamente. Dessa vez, não riu. O coração acelerado de susto fez ele perceber. A brincadeira de Gelinho estava virando um problema sério. Enquanto isso, o gato observava tudo com olhos brilhantes, como se estivesse se divertindo com o caos que criava. Ele corria de um lado para o outro, derrubava objetos leves, batia com as patinhas na porta da geladeira, como se quisesse espalhar ainda mais o frio. Cada movimento dele parecia reforçar a presença gelada na casa, como se fosse um mago travesso controlando o inverno. O clima, que antes era apenas incômodo, começou a se tornar insuportável. A respiração de Dudu já saía em pequenas nuvens brancas, e até os vidros das janelas por dentro começaram a congelar. Foi então
que veio o clímax da história. Dudu, tentando recuperar o controle da situação, correu até a sala para religar o aquecedor. Mas Gelinho foi mais rápido. Num salto, derrubou um vaso que caiu bem ao lado do aparelho. O impacto foi tão forte que algumas faíscas surgiram. E por um instante, o medo tomou conta do garoto. O frio já era um problema. Mas e se agora houvesse também o risco de um curto-circuito? A tensão ficou insuportável. Dudu olhou para Gelinho, que permanecia sentado perto do vaso quebrado, com a cauda enrolada em torno do corpo, como se nada tivesse acontecido. O menino respirou fundo, lutando contra o frio que cortava o ar, e disse em voz alta: "Chega, Gelinho! Isso não é brincadeira! Se continuar assim, vamos ter problemas de verdade." Mas o gato apenas piscou devagar, com aquele olhar enigmático típico dos felinos, como se soubesse de algo que os humanos nunca entenderiam. O tempo parecia congelar junto com a casa. O frio já fazia as paredes tremerem. E o silêncio pesado só era cortado pelo som dos dentes de Dudu batendo. Mas foi nesse momento que algo mudou. Gelinho se levantou, caminhou até o menino e se enroscou em suas pernas. O corpo dele, surpreendentemente, estava quente, como se carregasse dentro de si o calor que a casa havia perdido. Dudu se abaixou, abraçou o gato e, de repente, sentiu que a temperatura parecia menos agressiva. O frio ainda estava lá, mas já não parecia tão assustador. Talvez fosse apenas a força do carinho, ou talvez Gelinho tivesse mesmo algum tipo de poder escondido. O fato é que, pouco a pouco, o ambiente foi voltando ao normal. Dudu conseguiu religar o aquecedor, fechar as janelas e limpar o gelo do quarto. Gelinho, agora calmo Daituce sobre o colo dele, e adormeceu, como se nada tivesse acontecido. Mas a lição estava dada. O frio pode começar como uma travessura, mas quando se espalha sem controle, pode virar um verdadeiro problema. E agora fica a pergunta: Gelinho fez tudo aquilo de propósito, apenas por ser um gato travesso? Ou havia algo a mais por trás de suas atitudes? Teria ele testado os limites do frio apenas para mostrar ao menino a importância de estar preparado? Ou foi apenas coincidência? Fruto da curiosidade felina? Seja qual for a resposta, a verdade é que aquela manhã nunca mais seria esquecida. Gelinho mostrou que até mesmo o frio, quando brinca demais, pode se transformar em perigo. Mas também mostrou que, no fim, o calor do companheirismo pode ser mais forte do que qualquer inverno. E é aqui que eu quero te convidar a participar. Me conta nos comentários. O que você faria se tivesse um gato como Gelinho, capaz de transformar a casa em um gelo puro com suas travessuras? Você riria da situação? Ou ficaria desesperado? Já viveu algo parecido com seu bichinho? Compartilha, porque eu quero saber suas histórias. E claro, se você gostou dessa aventura gelada, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque vem muito mais por aí. Histórias de gatos, de travessuras de suspense e de momentos que fazem a gente rir, se arrepiar e refletir ao mesmo tempo. Afinal, cada aventura de um bichinho é única, mas quando contada, vira um espetáculo que aquece o coração, menos até mesmo no frio mais intenso.